Queridos, hoje eu quero tratar de um assunto que é fundamental. Como todos os assuntos da Palavra de Deus, eles são fundamentais. Mas hoje, irmãos, eu tenho certeza que se verdadeiramente nós amarmos o Senhor, se nós verdadeiramente desejamos ouvir o Senhor e obedecer ao Senhor, nós, como seu povo, teremos grandes benefícios. Quero tratar hoje de um assunto que o Senhor tem colocado em nossos corações sobre o segredo da obediência radical. Vamos então abrir as Escrituras em Lucas capítulo 6, versículo 46 apenas esse versículo, depois vamos ter uma palavra de oração. Lucas 6, apenas o verso 46. Vamos ficar bem concentrados, irmãos, bem atentos, para que então o Espírito Santo, Ele realmente fale aos nossos corações. Eu creio que todos nós aqui, nessa oportunidade, um grande anseio das nossas vidas é sempre ouvir a voz do Senhor. E o Senhor tem falado de uma forma tão esplêndida, tão maravilhosa, graças ao Senhor, porque apesar de estarmos vivendo uma época de apostasia, um tempo de apostasia, que está relacionado ao fim dos tempos, por um lado, o Senhor tem falado e desejado falar, mas Ele não tem encontrado ouvidos abertos que desejam ouvir a sua voz. Como é que nós sabemos disso? Porque nós sabemos, irmãos, pelo descomprometimento de muitos daqueles que de fato não querem ouvir a sua voz. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, claro que toda a palavra do Senhor, quando ela é lançada em nosso coração, o Senhor espera de nós uma resposta a Ele. E essa resposta a Ele significa obediência. E eu creio que uma das grandes bênçãos, ou vamos dizer assim, benefícios, é poder ouvir a voz dEle. Em segundo lugar, obedecer. Deixa eu explicar mais claramente. Tudo aquilo que o Senhor revelar ao nosso coração, Ele irá pedir que nós obedeçamos. Mas para que nós obedeçamos, Ele também já nos capacita a obedecer a sua voz. De que maneira? Colocando aquele que é o único obediente dentro de nós. Então não fica difícil para nós obedecermos, porque nós vamos viver pela vida de outro que habita em nós e que Ele, não nós, Ele é o obediente. No Antigo Testamento essa promessa havia sido feita lá em Ezequiel 36, verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que guardeis, a palavra guardeis lá no hebraico é obedeçais, e também nós venhamos a cumprir tudo aquilo que de fato Ele tem pedido de nós. E irmãos, fiquem bem tranquilos, o Senhor nunca pedirá algo de nós sem que primeiro Ele nos capacite. Lucas 6,46, a palavra de Deus ela diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Deixa eu ler novamente. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Vamos orar. Pai, as nossas vidas estão no altar da Tua graça. Pai, obrigado pelo tempo tão precioso que temos de nos reunirmos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, nome que é sobre todo nome, é o único nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Graças te damos, Pai, pela alegria e pelo privilégio de poder pertencer ao Senhor. Venha revelar em nós, nessa oportunidade, a pessoa bendita do Filho. Nos dê sabedoria e entendimento espiritual para compreendermos as Escrituras.
Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, o Senhor aqui, Ele fez uma pergunta muito interessante, que nós devemos então avaliá-la aos pés dele mesmo. Primeiro que o cristianismo fala de um fundamento. Esse fundamento é ele mesmo. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 9 em diante, ele vai dizer que há um fundamento para a igreja que é Cristo. E nesse fundamento nós vamos edificar todas as nossas edificações, projetos e planos. Mas o que o Senhor requer de nós, irmãos, é uma coisa chamada obediência. Porque o Senhor, Ele enfatiza tanto a obediência dos seus filhos? Porque a causa de todo o pecado em toda a humanidade foi por causa de uma desobediência. Então o Senhor tem tido muito cuidado com a sua igreja naquilo que concerne a obediência. Vocês se lembram que Deus deu uma ordem para Adão e Eva, que eles poderiam comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Desobedeceram, comeram, morreram espiritualmente e fez deste mundo um caos. Mas Deus então enviou o seu Filho Jesus Cristo para restaurar todas as coisas. Tirar o pecado de nós e restaurar todas as coisas. Nós vemos, diz o apóstolo Paulo, que nem todas as coisas ainda foram restauradas. Inclusive a natureza, a criação, ela aguarda ansiosamente a manifestação ou a revelação da glória dos filhos de Deus. Agora, Cristo já comprou tudo para o Pai. Tudo, absolutamente tudo. Até os direitos de Satanás como posseiro. Ele não é dono de nada, o Criador é Deus o Pai. Mas como Deus é justo, havia passado lá em Gênesis 3 todo o domínio para o homem quando desobedeceu, transferiu esse domínio para o diabo. Você vai descobrir isso se você ler, por exemplo, a tentação de Jesus lá em Mateus capítulo 3, quando o Satanás levou o Senhor Jesus no pináculo do templo e disse: olha, tudo isto te darei, porque me foi dado, se prostrado me adorares. Então na cruz em Cristo, o Senhor reaveu todas as coisas, ou seja, o propósito do Pai vai ser cumprido. Nós sabemos que Pedro, através do apóstolo Pedro, que nós aguardamos novos céus e nova terra que habita a justiça. Onde será a nossa morada? Será no céu? A Bíblia fala que não é. Fala que a nossa pátria está nos céus, é em Jerusalém. Mas Jerusalém, ela vai descer do céu também. Se você ler Apocalipse capítulo 21, vai passar o céu, vai passar a terra, mas as palavras dele não. E graças ao Senhor que as palavras do Senhor estão em nós. A palavra dele está em nós, é uma palavra que se expande. Agora, nós sabemos que vai haver pelo menos 1000 anos aqui na terra, onde habitará a justiça. Onde, às vezes a gente vê aqueles vídeos, né? Aqueles leões, leoas abraçando homens, que aqueles animais ferozes foram adestrados. No milênio não vai ter nada disso, irmãos. Você pode soltar o seu filho, ele pode ir lá na toca de uma cobra, colocar a mão lá, tirar a cobra, brincar com ela, não vai picar. O cordeiro vai comer palha com um leão, e por aí vai, onde vai habitar justiça. Esse é o plano do Pai, pelo menos 1000 anos. Aí depois vamos estar para sempre com o Senhor. Mas até vivermos uma vida com o Senhor, claro que já começa no milênio, os maduros que irão reinar com Cristo durante 1000 anos. Os maduros, os teleios, aqueles que amadureceram em Cristo, aqueles que procuraram uma vida
aos pés do Senhor, queriam tão somente Ele, esses reinarão com Cristo, que a palavra fala de os vencedores. Apocalipse capítulo 3, versículo 21, está escrito desta maneira: ao vencedor se assentará comigo no meu trono, vai reinar junto com Cristo durante os 1000 anos. E por aí vai, irmãos. Mas hoje vamos tratar então dessa questão da obediência. Eu falei aqui sobre o título Obediência Radical e vou explicar por quê. Amados, primeiro nós temos que estar olhando para Jesus, firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Em segundo lugar, temos que ver que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele é radical. A salvação que Cristo realizou por nós no Calvário, ela é radical. Radical, deixa eu colocar aqui pelo menos 3 pontos. Primeiro, como diz o apóstolo Pedro, Atos 4,12, que ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação fora dele. Então ele é radical. Não há nenhum outro nome dado entre os homens abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Então a salvação é uma pessoa, radicalismo. Ele disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Precisamos de crer em Jesus Cristo de uma forma como é revelado nas Escrituras, em nossa união com Ele, que começa em nossa morte e ressurreição junto com Cristo. Isso é ser radical. Claro que existem muitos evangélicos, talvez por não conhecer o Senhor e a sua palavra, estão arrumando atalhos para chegar até Deus, mas não vão chegar, irmãos, porque a salvação ela é radical. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não passar pelos crivos da cruz, não existe salvação verdadeira para qualquer ser humano abaixo do céu, diz lá em Atos 4,12. E é bom para nós atentarmos nisso, para que nós não venhamos a desviarmos dele, daquilo que ele é e daquilo que ele fez, como está revelado nas Escrituras Sagradas. Existem também, irmãos, outras maneiras que as pessoas, por não considerarem a radicalidade do nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que faz uma mediação entre nós e o Pai. Ele está diante do Pai como nosso sumo sacerdote, ele vive sempre para interceder por nós. E o sentido aqui é que ele nos inclina a buscar o Pai, a orar o Pai. Nós oramos porque o Filho que está em nós, que é obediente, o Filho que anseia pelo Pai, nos leva a orar. Nós não temos vontade de orar, irmãos. A gente percebe isso nas nossas reuniões, sexta-feira, né? Está vindo, graças a Deus, uma multidão de irmãos. E esses irmãos têm sido muito abençoados pelo Senhor. É muita gente que às vezes temos que fazer lá fora, porque não cabe tanta gente aqui dentro que vem para orar. Não é assim? Então, louvado seja o Senhor pela vida desses remanescentes que têm tido uma constância em se reunir para orar em comunidade, juntos. O irmão está orando, você pode dizer amém. Ou, se você não concordar, fique calado. Não concordo com isso que ele está pedindo ao Senhor, mas, irmãos, é tão bom orar juntos. É tão bom. A gente sente a falta de muitos irmãos na reunião de oração. A reunião de oração, a vida espiritual de uma igreja, ela é medida pela reunião de oração. É o Filho que nos inclina a orar. Se você não tem vontade de orar, você tem que se avaliar. Como está a tua vida com o Senhor? Está me compreendendo, irmãos? Outra questão de radicalidade é exatamente isso. Lá em 1 Timóteo 2, versículo 5, a palavra fala assim: isso é ser radical. Só há um mediador entre Deus
e os homens. Jesus Cristo, homem. Isto é ou não é radicalismo? Claro que é radicalismo. Não tem outra forma de chegarmos ao Pai a não ser pelo Filho. E vocês sabem que Deus, o Pai, Ele não atende pessoas que não são filhos. Isso é duro, né? Ah, mas eu clamo e Deus escuta. Quantas vezes, conversando com pessoas, elas disseram para mim o seguinte: eu pertenço a uma tal religião, pela conversa nós já sabemos que essa pessoa não é salva, mas ela diz que tem orado e Deus tem atendido. Irmãos, Satanás, ele é um grande astuto. Satanás, ele também responde orações. Satanás também lhe presenteia com muitos presentes. Eu não vou ver aqui hoje quais são os presentes que eles dá, porque Satanás, para você ter uma ideia, isso começa no seu princípio lá em Gênesis. Vocês se lembram que, deixa eu mostrar esse princípio que vale a pena. Abra lá em Gênesis, capítulo 12, quando Abraão voltou das matanças dos reis lá do capítulo 14, desculpe, capítulo 14, do versículo 18 até o 21, a palavra ela diz assim, olha, Gênesis 14, de 18 a 21, Melquisedeque, rei de Salém. A palavra rei de Salém, Salém significa rei de paz. Trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele é uma figura de Cristo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Agora, olha o 21. Então disse o rei de Sodoma. Esse rei de Sodoma é uma figura de Satanás. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dai-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. As bênçãos, as dádivas ficarão contigo. Mas o que é que Satanás quer? Pessoas. Olha que troca aqui. Me dá as pessoas, e os bens ficarão contigo. Irmãos, isso é muito sério. Outra verdade que confirma isso, lá em Daniel capítulo 5, verso 17. É símile, quase que similar, mas mostrando que o rei do Egito, quando Daniel revelou aquela escritura na parede, então veja aqui o versículo 17, porque queria dar a Daniel presentes. Daniel 5, verso 17, a palavra diz assim: então respondeu Daniel e disse, na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Você vai interpretar para mim, eu vou te encher você de presente. Não. Nenhum dom de Deus é pago por dinheiro. De graça nós recebemos, de graça nós demos, porque isso aqui não é um dom que havia em Daniel, foi dado a Daniel pelo Senhor, e Daniel recebeu gratuitamente. E o rei falou: você vai ler para mim, eu vou te dar presentes. Presente se dá a outro, eu vou revelar para você. Dizendo o seguinte para o rei: Deus não precisa de nada e nem de ninguém, Ele precisa da obediência dos seus filhos. Então, meus queridos irmãos, um ato de obediência é melhor do que 100 sermões. Apenas um ato de obediência é melhor do que você ouvir 100
sermões. Então, cada pessoa, ela obedece a Cristo na medida em que considera Cristo e de nenhuma outra maneira. Você vai obedecê-lo na medida em que você o considera. Se você considera Cristo como Senhor da tua vida, você vai obedecê-lo. Mas se Cristo não for considerado pelo seu coração, você vai obedecer a outro. Jesus disse assim lá em Mateus capítulo 6, 24: vocês não podeis servir, obedecer a dois senhores, referindo-se a Mamom ou a Cristo. Eu disse aqui algumas vezes, mas eu quero frisar novamente. Mamom, ele é senhor, o dinheiro é senhor, Satanás não é senhor. Dinheiro é senhor na vida de muitos, e Cristo é senhor. A Bíblia fala de dois senhores, Mamom, dinheiro, e Cristo. Agora, para aquele que você dedica mais, é aquele que você serve. Você me compreendeu, irmão? Então, se eu sirvo a Mamom, eu vou trabalhar feito louco para ganhar dinheiro, não é assim? Mas se eu sirvo a Cristo, eu vou estar aos pés dele para ouvir a sua palavra. Irmãos, qual é o segredo da obediência radical? Essa aqui nós vamos discorrê-la depois. É você ouvir e obedecer. Ouvir aquilo que lhe é revelado e obedecer, na capacidade que Deus supre. Irmãos, quando Ele pede algo de nós, eu quero mostrar aqui, estou apenas introduzindo para nós adentrarmos no estudo. Mais um texto, abra lá em 1 Pedro, vamos ler aqui um versículo muito interessante, para nós verificarmos que tudo o que Ele pede de nós, primeiro, Ele nos capacita. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11. 1 Pedro 4, 10 e 11. Irmãos, vamos atentar para essa palavra que ela é fundamental para os nossos corações. Diz assim: servi uns aos outros, olha só aqui, presta atenção agora, cada um conforme o dom que recebeu. Como é que você vai servir a seu irmão? Conforme o dom que Deus repartiu para você. Ah, mas a nossa irmã lá, ela serve as irmãs de uma forma magistral, extraordinária. Recebeu aquele dom e aquele dom ela fez multiplicar. Aquele irmão recebeu um dom do Senhor e aquele dom ele fez multiplicar, porque há um aumento da capacidade, mas isso depende da tua busca ao Senhor, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, o dom que Deus repartiu a cada um de nós é como se fosse um talento que tivesse nos dado, a medida de Cristo. Cada um de nós, quando cremos no Senhor, nós temos uma medida de Cristo, que constitui o corpo, mas a medida de Cristo pode se constituir em uma forte coluna e um grande baluarte, mas vai depender do teu desejo em que verdadeiramente Ele se revele a mim. Mas para isso eu tenho que pagar o preço, buscar o Senhor, passar tempo com Ele, conhecê-lo. De repente você é uma coluna, é revestido de autoridade dada pelo Senhor. Então, nós temos que servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então aqui, essa palavra multiforme ou multifacetada, aqui multiforme, graça. A graça ela é manifestada a nós de muitas formas, de formas infinitas. Então nenhum filho de Deus pode dizer o seguinte: olha, eu não posso, eu não consigo, é difícil. Você tem a multiforme graça de Deus. Você tem graça, irmãos, falando de uma forma muito clara aqui,
e com muita convicção, você tem graça para tudo. Para tudo. Graça para enfrentar a morte, graça para enfrentar um câncer, graça para ser curado de um câncer, graça para ser aquilo que Deus quer que você seja. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, que em outras palavras, Paulo escreveu assim: abundante graça, onde avultou o pecado, superabundou a graça, porque essa graça ela tem muitas formas. É uma graça não apenas abundante, mas é superabundante. A graça ela é sempre superabundante em nós. Agora ele diz assim: conforme bons despenseiros da graça de Deus. Então o que eu tenho? A multiforme graça de Deus. Presta atenção agora para entrar no versículo 11. Veja a ligação que ele faz aqui. Eu e você, nós temos uma graça, não é graça apenas para a salvação, é graça para sofrer também. Filipenses 1, 29. Foi concedido a graça não apenas de crer nele, mas também de padecer por ele. Então, olha aqui, multiforme graça de Deus, aí ele coloca algumas coisas aqui bem simples para nós, né? Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. O que é oráculos de Deus? De acordo com a palavra de Deus. Nem mais, nem menos. E a gente vê tantos acréscimos à palavra, né? Pessoas que sobem nos púlpitos dizem assim: olha, Deus está me revelando nesta noite, Deus está me mostrando que aqui tem pessoas, e e fala, etc. Aí os idiotas, os imbecis, começam a acreditar nessas besteiras. Deus não pede nada de nós, somente obediência. Então temos a graça para falar de acordo com a palavra de Deus. Temos, qual é o teor da nossa pregação? Um só. Pregamos a Cristo crucificado. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que passa disso é do maligno. E Paulo em Gálatas 1, de 6 a 8, ele diz assim: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos anunciado, seja maldito, seja anátema. Mas nós temos a graça para falar de acordo com a palavra de Deus. E aqui ele diz assim: se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Tem muitos cristãos cansados, porque fazem coisas que Deus não pediu para eles fazerem. Ô meu irmão, por que você está fazendo isso? O pastor mandou. Ah, é? Interessante, né? A gente obedece mais o pastor do que o Senhor. Queridos, em tudo temos que ir aos pés do Senhor, para saber o que Ele quer de nós, como igreja do Senhor, o que Ele quer de nós, concernente à minha família, o que Ele quer de nós, relacionado à volta dEle, o que Ele quer de nós, com sentido à evangelização, o que Ele quer de nós, como igreja, se vamos impactar essa cidade ou não, buscar a direção dele. Ele não falou: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Sim, mas então vamos buscar diante do Senhor a quem pregar, Senhor. A toda criatura, sim, Senhor, mas nós não queremos mover uma palha se não for de acordo com a sua vontade. Nós não queremos jogar pérolas para porcos, não é assim? Então, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Domínio de quê, irmão? De todas as coisas. Ele é quem tem o domínio de todas as coisas, não nós. Temos que recorrer a Ele, ao Pai das luzes. Pedro fala assim: vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso? Então por que vão buscar em outras fontes? Não é assim? Vamos aos pés do Senhor, irmãos, para buscar a sua direção, para saber o que Ele deseja
das nossas vidas em todas as coisas, porque nós pertencemos a Ele, Ele nos comprou para Ele, nós não somos mais de nós próprios. Sabe o que significa? Se Ele é Senhor, Ele governa a minha vida, eu não me pertenço mais, eu sirvo ao meu Rei Jesus. O meu Rei Jesus é diferente dos reis que tem por aí. Vamos colocar aqui, presidente da República. Ele não vai repartir nada com você, mas o nosso Rei Jesus, Ele diz assim: as coisas que meu Pai tem são minhas e as minhas são deles. Ele diz para nós: as minhas coisas são vossas coisas. E o nosso Rei, Ele é manso e humilde de coração. Neste Rei, quando nós estamos tristes, cansados, podemos ir aos pés dele e nele nós iremos encontrar descanso para as nossas almas. O jugo dele é tão suave. O nosso Rei é o Rei que conhece cada um dos seus súditos. Ele não vai colocar em nossas costas nenhum peso maior do que nós possamos carregar. Ele vai colocar uma pena para você carregar. Ah, mas está tão leve, Senhor. Então Ele coloca 2 penas. E é uma pena que você fica aí pedindo penas para Ele, né? Aí logo você está com um saco de pena aí andando curvado. Ele não quer isso, irmão. Ele quer que nós caminhemos com Ele. Ele é aquele Senhor, conforme a expressão do Salmo 68, verso 19. Deus é a nossa salvação. Dia a dia Ele leva o nosso fardo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele tudo fará, mas fará em nós, junto com nós. Não é assim, entreguei para Ele, então agora Ele se vira. Não é essa a ideia, irmão. Você vai passar pelas dificuldades, mas a minha presença irá contigo e em todas as circunstâncias você terá a minha paz, a minha alegria, a minha satisfação. Quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor se alegra em nós e a alegria do Senhor será a nossa força. Você entende? Como é gostoso isso? Então esse é o nosso amado Senhor, o obediente que Deus fez habitar em nós. Você não é obediente, eu também não sou, nós sabemos que nós não somos, mas Deus fez pelo seu Espírito que Cristo habitasse dentro de nós, e o Filho, Ele obedece ao Pai, então nós estamos nele. Por isso que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, realizará todas as coisas por meio de Cristo. Se alguém está em Cristo, poderá todas as coisas, porque Ele é aquele que nos fortalece. Em Cristo, fora de Cristo você está verdadeiramente perdido. Aliás, nós estamos de fato perdidos. Então, ouvir, saber e obedecer. Irmãos, mas a Bíblia está repleta de texto. No Novo Testamento, eu vou citar alguns para vocês aqui. João capítulo 13, versículo 17. Veja aqui o que o Senhor pede de nós, irmãos. João 13, verso 17. Olha que coisa mais linda. Aqui é a última ceia. O Senhor então estava lavando os pés dos discípulos. Eu fico imaginando essa cena. O Rei do Universo tira a roupa de cima, cinge-se com uma toalha, pega uma bacia e chega aos pés dos discípulos e se prostra para lavar os pés dele. Imagina Jesus Cristo lavando os teus pés. Imagina a cena, o Rei, o teu Criador, se prostra diante de você para lavar os teus pés com aquela bacinha. Imagina a cena, irmãos. Puxa vida, como é que pode? E aí, ele ensinou muitas lições para os discípulos, mas eu vejo que esta aqui é uma das mais importantes. Verso 17. Eu vou ler o 16 aqui, o contexto. O 15 fala que eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Sabe o que ele está dizendo aqui nesse versículo 15? Para os discípulos? Claro que para nós aqui também, eu vou trazer de uma forma que pode ajudar muito você. Como eu vos fiz, façais vós também. Ele diz para os seus discípulos, depois Jesus veio para dentro deles, como Cristo está dentro de nós hoje. Sabe o que é o sentido dessa palavra aqui, irmãos? No original é assim,
olha, eu estou em você, deixa eu viver a minha vida de obediência ao Pai por você. Aí você vai entender, irmão, só respondendo: Senhor, fala, Senhor, age, Senhor, vai mais fundo, Senhor, eis-me aqui, porque é Ele fazendo através de nós. Irmãos, temos que ter consciência disso. Cristianismo é Cristo fazendo através de nós 100%. Cristianismo é nós fazendo 100% na dependência de Cristo. Está dizendo o seguinte: olha, deixa eu agir através de vocês. Dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Queridos, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, Ele é quem deve realizar essas obras, e eu preciso me render à sua ação em mim. Você me entende, irmão? Você consegue compreender isso? Aí ele diz aqui no versículo 16: em verdade, verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora presta atenção ao verso 17: ora, se sabeis estas coisas, por que eles estavam sabendo? Porque eles ouviram dos próprios lábios do Senhor. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Vocês ouviram, entenderam e creram, agora obedeçam, praticam. Vocês serão bem-aventurados, serão felizes, profundamente felizes. Irmãos, isso é tão precioso, porque o Senhor requer de nós prática. Um cristianismo sem prática, ele é só cristianismo denominacional. Ah, irmão, você é o quê? Eu sou batista, eu sou assembleiano. Graças a Deus que nós não somos mais nada, só igreja. Tiramos aqui, não existe mais aqui igreja, palavra da cruz. Agora é o corpo de Cristo, a vida da igreja, só local de reunião. Não é legal isso, irmãos? Não é precioso isso? Eu creio que o Senhor se alegra com isso, quando os meus pequeninos se reúnem para juntos compartilhar a palavra. Isso é tão precioso. Então, se sabeis essas coisas, profundamente felizes vocês serão, se a praticardes. Vamos ver aqui, irmãos, em Lucas capítulo 12, versículo 47, algo que é similar também. Lucas 12, versículo 47. Vamos ver mais um ponto aqui tão específico. O contexto aqui sobre a parábola do servo vigilante. Porque, irmãos, lendo as Escrituras, ouvindo a voz do Senhor, uma das coisas que nós vamos descobrir é a vontade do Senhor. Paulo, ele escreveu assim aos Efésios: não sejais insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Então vamos supor aqui que nós já compreendemos a vontade do Senhor, nós já temos avançado no conhecimento do Senhor, já temos ouvido a sua voz pela sua palavra, e agora veja aqui o que ele diz para nós aqui no verso 47. Aquele servo, porém, que conhece a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites, será corrigido. Queridos, nós poderíamos evitar tanto sofrimento na nossa vida, se nós obedecermos à vontade do Senhor, à voz do Senhor. O que é interessante, que o nosso amado Senhor, primeiro, o seu ensino para nós, ele pratica, ele nos ensina fazendo. Os religiosos, eles atam fardo pesado sobre os discípulos, mas eles mesmos nem com um dedo quer atá-los. Jesus fala assim, o ensino deles está corretíssimo. Ouvi eles, fazei e praticai o que eles dizem, mas não o imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. E Jesus, Atos 1,
ele começou a fazer e a ensinar. O ensino dele era o seu exemplo prático. Então a gente percebe que estamos um pouquinho distante dessas realidades, irmãos. Aqui, Lucas 6,46 que nós lemos, não precisa abrir lá. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazei o que eu vos mando? Essa palavra Senhor aqui, no original, significa kurios. Kurios significa supremo em autoridade. Kurios significa aquele que tem o controle absoluto de todas as coisas. Isso que Jesus disse para os seus discípulos quando ele ressuscitou dentre os mortos. Mateus 28:18. Todo poder, toda autoridade, todo domínio me foi dado no céu e na terra. Agora, a gente nunca pode esquecer daquela palavrinha que Jesus é o rei, e onde o seu reino está, ele tem que dominar sobre todas as coisas, irmãos. Vamos citar um texto aqui para os irmãos, Salmo 103, verso 19. Aqui está muito claro para nós o domínio do seu reino. Salmo 103, o verso 19. Primeiro, nós lemos que este reino ele estabeleceu nos céus. Nos céus, Salmo 103, verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo. O domínio que ele tem é sobre tudo. Então, irmãos, por que muitas vezes nós temos medo de alguma coisa? O meu Pai, o nosso Pai Celestial, Ele é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Isso deve trazer para o nosso coração conforto, alegria, regozijo. Não termos medo de nada, de absolutamente nada. Isso deve fazer toda a diferença em nós. Então, se Ele é Senhor, se Ele é Pai, onde está a honra dEle? E se Ele é Senhor, onde está a reverência dEle em nossas vidas? Depois você pode ler em Malaquias 1, versículos 5 e 6. Ele quer exatamente isso. Se eu sou Pai, onde é que está a minha honra? E se eu sou Senhor, por que vocês não me temem? Por que vocês não têm medo de mim? Não medo de ficar com medo do Senhor, mas ter reverência ao Senhor, ter respeito para com o nosso amado Senhor. Então, queridos, obedecendo às ordens de Cristo, você e eu, nós iremos certamente ganhar mais do que você poderá dar. O Moody, ele ouviu alguém dizer certa vez o seguinte, escute bem isso aqui, o que Moody ouviu de alguém, que ele não recordou o nome. E esse alguém dizia assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente comprometido a Ele, se referindo à questão da obediência. E logo em seguida, Moody, ele disse o seguinte: eu farei todo empenho para ser como este homem. Farei todo empenho. E foi, segundo quem já leu a biografia de Moody, sabe que ele foi um dos grandes ganhadores de alma. Ganhou muitas almas. Ele era contemporâneo de Spurgeon. E ele disse assim: se Deus usa Spurgeon como tem usado, Ele também pode me usar. Mas para isso, eu preciso estar a seu dispor. Deus o Pai requer de nós um coração disposto. Eis-me aqui, Senhor. Como foi Ananias. Você conhece Ananias na Bíblia? Ananias foi aquele homem que do nada Deus, Senhor Jesus, chamou ele. Quando o Senhor apareceu para Saulo,
tratou com Saulo. Saulo foi para um local lá, rua direita, tal, estava lá, no terceiro dia, sem ver nada, estava orando. A primeira reação, ou a primeira motivação de que alguém que é nascido de novo, ele terá um grande prazer em orar ao Pai. Saulo estava orando. Então Deus chamou Ananias, o Senhor Jesus, chamou Ananias para ir até Paulo e falar com ele. Agora, o que nos chama a atenção, veja a disposição do coração de Ananias, Atos 9, versículo 10. Atos 9, verso 10. Muito interessante, irmãos. E aqui também Ananias, ele queria ensinar Deus a ser Deus também, mas o Senhor nem considerou isso. Diz assim a palavra, Atos 9, verso 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu. Olha aqui, irmão, isso aqui é tão importante, isso tem que ser uma realidade em nós. Eis-me aqui, Senhor. Chamou, ouviu a voz do Senhor, eis-me aqui, pronto para te obedecer. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E o Senhor, ouvindo a oração dele, já providenciando meios para recuperar a vista de Saulo. Que coisa linda, irmãos, percebe aqui? Agora, um dos maiores privilégios que de fato Saulo pôde obter, que ele até então não tinha, é a palavrinha aqui no versículo 17. Então Ananias foi porque ele obedeceu ao Senhor, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão. Saulo, eu e você agora nós somos da mesma família, nós somos filhos eternos do nosso Pai eterno. O Jesus que habita em você, habita em mim. Então você e eu, nós somos irmãos. Saulo, irmão. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Que coisa mais preciosa, irmãos. Que coisa mais linda. Então, queridos, obediência radical significa ouvir e em seguida obedecer. Isso é o segredo da obediência radical. Às vezes nós ouvimos e demoramos 1 mês para atender, 2 meses, 3 meses, a gente fica sofrendo, às vezes não sabemos a causa do nosso sofrimento. É o Senhor tentando nos disciplinar para que nós obedeçamos. Ouvir e obedecer. Lembra de Tiago 1, versículo 22? Ele disse assim, irmãos, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. No capítulo 2 ele diz assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Isso é maravilhoso. Irmãos, qual é um dos resultados maravilhosos em obedecermos a palavra de Deus? Sabe o que vai acontecer? Quando você ouve e obedece, sabe o que está acontecendo nessa tua obediência à palavra que você tem ouvido? O Senhor estará salvando a tua alma. 1 Pedro 1, 22. Que interessante aqui, irmãos. 1 Pedro 1, versículo 22. Que palavra maravilhosa nós temos aqui. Aliás, a nossa alma, ela é salva, ela é purificada por uma coisa chamada obediência. 1 Pedro 1, 22, assim diz as Escrituras. Tendo purificado, esse tendo aqui, tendo é um gerúndio, é uma obediência contínua. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido,
amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ninguém vai amar ardentemente seu irmão, ninguém vai ter em vista o amor fraternal, se de fato não é um obediente. Quem não é obediente é desobediente. E quem não é obediente não terá sua alma purificada e não vai ter um amor ardente um pelos outros. Entende, irmãos? A família do Senhor é uma família que verdadeiramente ama. Agora, por obediência radical, eu quero dizer obediência imediata. Se você dá uma ordem para o teu filho, filho, faça isso. Ele espera um tempão, você não fala mais nada, não cobra mais nada. Aí depois de 3 horas vai, é a mesma coisa que não obedecer. É a mesma coisa que desobediência. A obediência que Deus quer é imediata. Filho, faça isso. Pois não. Isso é honrar pai e mãe. Entende, irmão? Mas se você procrastina, filho faz isso, filha faz aquilo, e os pais, ela está com sono. Nós encontramos justificativas, né, irmãos, para dar um 10 para a rebeldia dos nossos filhos. Está com problema, também com a cabeça cheia de muitas coisas. Irmãos, se nós não priorizarmos o Senhor, é melhor a gente plantar batata. Deixa a Bíblia, deixa a reunião da igreja, vai viver a sua vida. Mas se é para seguir a Cristo, exige-se cruz. Cruz, não mais eu, mas Cristo. Ele vai obedecer através de nós. A palavra no Novo Testamento para obediência, no original grego, significa upakoi. Upakoi, ela tem o sentido assim, ela é composta de 2 palavras. A primeira é upo, que significa sujeito a. Upa, sujeito a. E akou significa ouvir. Então essa palavra obediência significa obedecer é sujeitar-se a ouvir. Obediência envolve ouvir e obedecer. A gente tem que compreender isso, irmãos, colocar isso em prática na nossa vida. Por isso que, como é que começa Apocalipse? Capítulo 1, versículo 3. Me ajude. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e guardam as coisas. A palavra guardar, o que ela significa, irmãos? Obedecer. Obedecer. Vamos ler esse texto no Apocalipse 1:3. Ele é precioso demais. Deve falar muito ao nosso coração. É um encorajamento para as nossas vidas. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados de novo. Olha que coisa linda aqui. Você vai ser profundamente feliz quando, meus irmãos, olha que coisa linda. Bem-aventurados aqueles, não é todos, é aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e obedecem e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Estão percebendo aqui, irmãos, que coisa mais interessante? Obedecer. Ler, você vai ler a palavra. Ouvir pregação, centralidade, da nossa centralidade em Cristo. Agora você precisa de guardar, de reter, de obedecer. Quando você escuta a palavra, quando você lê a palavra, o Pai lhe traz uma revelação, e aí, irmãos, aquela palavra, o Espírito começa a trabalhar na sua vida, como aquela espada, aquela adaga de 2 gumes, começa a cortar, e pelo mesmo Espírito, você tem que deixar, fala, Senhor, vai mais fundo em mim, e você vai obedecendo na medida de Cristo atuando na sua vida. Isso é tão gostoso, irmãos, é tão simples, é tão maravilhoso. Queridos, então aqui são inúmeros textos. Vamos ver no Antigo Testamento, em Provérbios, capítulo 8, versículo 34, Provérbios 8, verso 34, muito interessante aqui. Ele diz assim, aqui não fala bem-aventurado, ele já fala feliz.
Feliz o homem que me dá ouvidos. Agora preste atenção. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Velando, esperando as ombreiras. Então, você ouviu a palavra, você já foi um bem-aventurado. Aquela palavra, ela de alguma maneira vai trazer na sua vida transformação. Aí depois aquela palavra que o Senhor então revelou ao seu coração, é para a gente esperar, porque logo Ele vai pedir que nós respondamos a Ele. Que coisa mais preciosa. Ou em outras palavras, como está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que nós lemos aqui na quarta-feira. Mateus 7, verso 24, Jesus, ele disse aqui algo muito importante. Ele disse assim, olha, Mateus 7, versículo 24, palavra bem interessante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, tribulações, provações, tentações, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, um monte de doutrinas, não vai ter problema de serem influenciados por ela, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Por quê? Porque ouviu da parte do Senhor e edificou sobre a rocha. Agora, irmãos, temos aqui na quarta-feira que muitas das nossas edificações, nós construímos, edificamos, construções lindas e bonitas, mas quando vem o tempo de tribulação, das chuvas, das águas, dos ventos, aquela casa, toda aquela edificação, todos os teus sonhos, todos os teus projetos caiu por terra. Aí você vai a estaca zero, porque não ouviu a voz do Senhor. Irmãos, a nossa consagração começa nos ouvidos. Ouvir a voz do nosso amado Senhor. Provérbios 1:33 diz assim: aquele que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ah, meus irmãos, que coisa preciosa é darmos ouvido à voz do nosso amado Senhor. Queridos, então, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que me chamais Senhor? Então nós vamos parar por aqui, agora, e hoje à noite nós vamos voltar neste mesmo assunto. Aí vamos aprofundar um pouquinho mais, para vermos o que significa, em realidade espiritual, obediência radical. E vamos ver, da parte do Senhor, quais são os benefícios desta obediência radical, que está, irmãos, não está distante de cada um de nós, está tão pertinho de nós. Obedecer, porque Ele está em nós, Ele habita em nós, a palavra está perto de ti, está na tua boca, está no teu coração, está no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Então, meus queridos irmãos, vamos buscar mais luz diante do Senhor, e à noite vamos então falar sobre a segunda parte desta obediência radical. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela liberdade que o Senhor nos dá em reunirmos como igreja do Senhor, assentado aos pés de Cristo para ouvirmos a sua voz. Frutifica essa palavra, Pai. Sabemos que ela não volta para ti vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz, ela prospera para a qual foi designada. Muito obrigado por esse tempo. Continue falando conosco, Pai, no decorrer de todo este dia, para que à noite possamos nos reunir debaixo do nome e aprender algo mais de Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém.